Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do Advento e a igreja põe diante dos nossos olhos a figura de João Batista, o amigo do esposo. Por que João Batista é o amigo do esposo? Porque o esposo é Cristo. Nós viemos a esse mundo para uma única coisa, para o dia do nosso casamento com Jesus. Nós não temos outra coisa a fazer aqui, nossa união com Jesus. Mas, como é que acontece um casamento? O casamento acontece quando duas pessoas se unem num consentimento da vontade, quando as duas pessoas querem. Não existe casamento onde um quer e o outro não quer, isso é impossível. Não é? É como a piada do Joãozinho, que era tão tímido, que namorava a Maria, só que a Maria não sabia. Isso não é namoro. Não existe casamento onde um não sabe que está casado. Só existe casamento quando existe consentimento. Duas vontades livres que se entregam uma à outra. Jesus quer se unir a nós, Ele quer nos dar a felicidade dEle no céu. Jesus quer que nós o amemos porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Mas como é que nós vamos fazer isso? Bom, só tem um jeito. É necessário que venha o amigo do esposo para preparar a esposa que somos nós. E a esposa deve ser preparada por esta voz que clama no deserto. Uma voz que fala ao nosso coração no deserto. Vejam, existem várias maneiras de se mover uma pessoa, mas Deus quer nos mover de forma sublime. Ele quer nos mover à união com Ele de forma sublime. Vejam só, como é que eu posso mover uma pessoa? Eu posso pegar, algemar a pessoa e enfiar essa pessoa dentro do camburão. Eu estou movendo essa pessoa, mas isso é violência. Não é assim que se movem as pessoas normalmente, arrastadas. Eu posso mover a pessoa com menos violência, de forma animal. Como é que a gente move os nossos filhos na educação? Quando a criança é muito pequena e ela não entende a razão das coisas, você move a criança através de foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, mais ou menos como se movem os animais. Não é que a criança seja animal, ela é muito mais do que um animal, mas é que ainda não despertou a razão. A parte superior do ser humano ainda está adormecida na criança, porque a criança não encontrou, não chegou à idade da razão ainda, a idade do porquê. Então você tem que mover a criança como? Uma criança de 4 anos de idade, ela faz uma coisa errada, você tem que dizer: não, feio, mamãe não gosta, feio, assim não pode, vai ficar de castigo. Ou então você chega e diz: faz isso que mamãe, se você fizer isso, mamãe vai lhe dar um doce. Veja, foge da dor, busca o prazer. É a forma de educar crianças pequeninas que ainda não alcançaram a idade da razão. Veja, já é uma forma melhor, é uma forma superior. Você move a pessoa, você não está movendo a criança arrastada. Às vezes, infelizmente, tem que mover a criança arrastada, né? A criança começa a fazer artes, estripulias, o que é que você faz?
Você pega a criança no braço e leva. Quantas vezes é necessário, por exemplo, na igreja, a criança começa a gritar de um jeito incontrolável, você tentou, né, pela busca da dor, a busca do prazer, fuga da dor, tentou controlar a criança, mas tem uma hora que ela saiu do prumo, então o que você faz? Você põe a criança no braço e vai lá para fora, não tem outro caminho. Ali a criança foi movida por violência, digamos assim. Não é que você está batendo na criança, não é isso, mas a criança foi arrastada para fora. Mas você pode convencer a criança, foge da dor, busca o prazer. É uma forma mais elevada, porém ainda não é humana, ainda é a forma dos animais. Então os objetos, uma cadeira você arrasta, um animal você convence, busca do prazer, fuga da dor. Mas e os seres humanos? Bom, quando os seres humanos chegam à idade da razão, nós devemos, na medida do possível, é uma coisa gradual, não é do dia para a noite. Às vezes até adultos não chegaram a esse ponto. Você precisa, na medida do possível, mover a pessoa através de conselhos paternos, conselhos maternos. Isso chama-se família, em que você vai, consenta com seu filho, diz: meu filho, não faça mais isso, porque você vai mostrando a razão das coisas, você vai mostrando o porquê das coisas. Olha, isso, se você fizer isso, causa doença, não vá brincar na chuva, desse jeito, etc e tal, que você vai pegar uma gripe, né? Não faça isso, aí a criança fica gripada, diz: ó, tá vendo? Aprendeu? Agora olha só, pensa, reflete bem, valeu a pena? Ficou uma semana agora em casa, só por causa de um momento de... Então você vai refletindo, você vai mostrando a razão, você vai convencendo as razões intrínsecas das coisas. Essas são as 3 formas que os seres humanos se movem, mas existe uma 4ª forma que é mais sublime ainda, que é quando a graça de Deus ilumina a nossa alma, e então nós vemos a razão da coisa, mas não com a razão natural, mas com a razão sobrenatural, com a fé. Quando Deus fala aos nossos corações e Ele nos move, quando Deus fala aos nossos corações e a gente então se convence, a gente faz as coisas, porque Deus está nos chamando, porque Deus assim quer. Então Deus nos chama, mas para Deus nos chamar, Deus falar conosco, é necessário ir para o deserto. O tempo do advento é um tempo em que a gente deve dar a Deus uma chance maior de ir no deserto. Sabe por quê? Porque os amantes precisam de solidão. As pessoas que se amam querem estar sozinhas, na intimidade. Então é necessário que você dê tempo para Jesus falar ao seu coração, e Ele vai mover você. Através do ato de fé, Ele vai iluminar a sua inteligência. Através do ato de amor, Ele vai convidar a sua vontade. Ilumina a inteligência, convida a vontade. Ilumina a inteligência, convida a vontade. Na vida de oração você vai se movendo e vai querendo se unir a Jesus. Mas como é que essa palavra vai chegar até você iluminando a inteligência? Nós temos o amigo do esposo, que são todas as pessoas que pregam o Evangelho, todas as pessoas que levaram você a conhecer a fé, as pessoas que, como João Batista, foram uma voz que levaram você a ouvir a palavra que é Cristo. Então Jesus, fiz uma longa explicação para você entender agora o que eu vou dizer, que comecei a dizer lá no início da homilia. Nós viemos a esse mundo para um casamento, para nos unir a Jesus. Ele é o esposo, e só existe casamento quando as 2 vontades se unem, e as 2 vontades só se unem quando a gente sabe o que o outro quer, quando a gente sabe qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Cristo, que a gente começa a obedecer, começa a unir a vontade a Ele. Nós viemos para nos unir nosso coração ao coração de Jesus.
Viemos a esse mundo para isso, mas é necessário que o nosso coração seja movido, seja trazido para Jesus. Como que Jesus vai trazer o nosso coração até Ele, para se unir a Ele? É na paulada? Não. É arrastado pela coleira? Não. É simplesmente dando prazeres. Às vezes Jesus nos atrai com vínculos humanos, afetivos. Jesus nos atrai às vezes como a gente atrai uma criança, com uma balinha, com um docinho, né? Com um carinho, mas isso não é a forma sublime como Jesus quer nos mover. Ele só atraiu para que você comece a ouvir, para que você comece a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus fale ao seu coração. Eu vim à igreja por quê? Porque eu estava doente, rezei e fui curado. Ótimo. Isso é uma balinha que Jesus está te dando, mas Ele não vai te dar balinha todo dia. Ele quer que você faça outra coisa, que é ouvir o que Ele quer, se unir a Ele como os grandes santos se uniram a Ele. Nós viemos a esse mundo para nos unir a Jesus, e Ele quer nos mover, meus queridos, minhas queridas. Jesus quer nos mover. Como que Jesus vai mover o nosso coração? Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente precisa vir arrastado para a igreja. Entra no carro. Não vou. Pega a criança e põe dentro do carro. Pronto, vem arrastado. Quando você é criança, você pode ir para a igreja, porque se for para a igreja, depois da missa, a gente vai comer pastel. Você está traindo com uma balinha. Foge da dor, busca o prazer. Você pode ir à igreja porque você vê que é razoável, tem razões. Não, olha, ir para a igreja é necessário porque existe um Deus, a gente precisa cultuar a Deus, são coisas racionais. Mas você pode ir para a igreja por uma outra razão mais sublime, superior, porque Jesus está falando a você. Ele é o esposo que quer se unir à sua alma. Você é dele e ele é seu. Gente, isso é sublime. Jesus é meu e eu sou de Jesus. Jesus é meu e eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus porque eu quero o que Ele quer. Eu preciso querer o que Ele quer. Eu preciso me unir a Ele como a mais fervorosa, devota, amorosa e apaixonada das esposas quer se unir, e ela quer tudo o que o seu esposo quer. Mas para que isso aconteça dentro de nós, nós precisamos ouvir a palavra. E quem ouve a palavra? Geralmente a gente ouve a palavra pela primeira vez porque o amigo do esposo preparou o nosso coração, porque algum pregador, alguma pregadora, alguém que fez a caridade numa conversa de amigos, sentado num banco, pregou para mim e disse as coisas que Jesus quer, e aquilo tocou meu coração. Domingo que vem, a nossa arquidiocese vai se alegrar com 5 novos amigos do esposo. São 5 novos sacerdotes que serão ordenados. O diácono Renan está condenado a acabar. Domingo que vem ele será Padre Renan. É quase inacreditável. Mas esses 5 novos padres estão sendo ordenados como amigos do esposo. Eles mesmos são almas que devem ser esposa de Cristo, unidas a Ele. Mas o padre, ele é enviado por Deus para ser o amigo do esposo, que prepara o caminho do esposo, que prepara as nossas almas para se unir a Cristo. O padre recebe a graça da ordenação para pregar a palavra de Deus e ser fiel a ela, e nessa pregação da palavra, verdadeiramente levar os corações para Cristo.
Rezemos por esses novos 5 sacerdotes e 3 diáconos que serão ordenados no domingo que vem, domingo Gaudete, que é dia 12, portanto dia também de Nossa Senhora de Guadalupe, às 9 horas da manhã, aqui no Rincão do Meu Senhor, da Canção Nova, aqui no nosso bairro, serão 5 novos sacerdotes. Você está convidado, você está convidada a estar presente. Vamos presentear a Jesus nesse Natal 5 novos amigos do esposo, que são graça de Deus para todos nós. Rezemos intensamente por todos e cada um deles. Vai ser o padre Daniel Bezerra, vai ser o padre Marcos Vinícius Rosa Diniz, padre Renan Cunha, vai ser o padre Tony Aparecido e o padre João Vitor. Falei todo mundo? E os diáconos serão o Gabriel Maciel Vieira, o Edevânio, que é irmão do padre Edivando Ascendino, e o Pedro Faustino. São 8 novos ministros de Deus. Nós acompanhamos essas ordenações como a igreja costuma acompanhar. Existe uma tradição de que os novos padres e diáconos eram ordenados nas têmporas. As têmporas eram tempos fortes de jejum e de penitência, e de fato coincidiu esse ano que vocês vão ser ordenados nas têmporas do Advento. Então essa semana, de uma forma especial, unamos essa preparação da ordenação deles com algum jejum, algum oferecimento espiritual a Deus, para que nós tenhamos esses novos ministros da graça, esses novos amigos do esposo. Enquanto isso, nós, focados na nossa missão, nós viemos a esse mundo para nos unir a Jesus, nada mais. Nós somos a esposa que caminha para o altar, para a união, a perfeita união com Cristo. Nós precisamos desejar isso, e desejar isso cada vez mais, ouvindo a palavra de Deus, que ilumina a nossa inteligência e busca e convida a nossa vontade. Então, nesse tempo do Advento, dediquemos mais tempo à oração, mais tempo a ouvir a palavra de Deus, a dar tempo para esse convite que ilumina a nossa inteligência e move a nossa vontade. Nós queremos ser movidos pela graça, não movidos como alguém que é arrastado, ou alguém que é simplesmente domado, seduzido. Nós queremos ser movidos pela graça. Por isso, meus irmãos e irmãs, o Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus.